Graça e paz, que o Eterno abençoe cada um, cada uma, né? Que está tendo acesso a essa palavra, uma palavra rápida, mas eu acredito que vai ser muito renovadora para cada um de nós, com certeza. Estava meditando na palavra do Senhor, referente a duas situações dentro da Bíblia, da qual hoje nós estamos vivendo hoje, e nos coloca dentro dessas duas situações. E eu quero falar com você sobre isso, né? Os tempos de hoje são difíceis, extremamente difíceis. É como se nós estivéssemos sendo colocados à prova, de fato e de verdade, se nós estamos servindo ao soberano, se nós estamos adorando Ele por tudo, ou se nós estamos nos rendendo ao que Satanás tem implantado hoje. Ele tem trazido um esfriamento, ele tem trazido rebelião, principalmente diante daqueles que dizem conhecer o Eterno e o servir. Exatamente isso. Satanás, ele tem trazido maneiras dentro das pessoas para não adorar o soberano, mediante as situações aonde as pessoas têm se tornado críticas, elas têm se tornado ingratas, sim, porque não conseguem agradecer o que o Senhor já tem dado a elas. Então, elas se tornam ingratas, se tornam rebeldes, se tornam, sim, frias, totalmente distanciando cada dia do Senhor. E não é o Senhor que distancia de nós, nunca, nunca. Nós é que vamos nos afastando do Senhor à medida que o nosso comportamento, à medida que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, elas não condizem com a vontade de Deus. Então, isso nos afasta do Senhor, não é Ele que se afasta de nós. E quando você está longe, a primeira coisa que você faz é acusá-lo. É como se ele tivesse culpa pelas consequências das suas atitudes. E isso é muito sério. Então, eu quero trazer para a nossa meditação duas situações importantes, da qual Satanás hoje, ele tem tentado fazer com a humanidade o que ele fez com Jó. Vocês lembram, eu acredito que vocês sabem sim, de toda a história de Jó, né? Jó, ele era um homem fiel, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro na presença do Senhor. E ele era um homem extremamente abençoado. Ele tinha uma família maravilhosa, ele tinha bens, ele tinha riquezas. Mas Satanás queria colocá-lo à prova. Queria ver se verdadeiramente ele ia adorar a Deus em qualquer circunstância. E Deus permitiu. Satanás começou a tocar em tudo que Jó tinha. Exatamente. E com a permissão de Deus. Olha isso. Deus, ele não faz maldade com ninguém. Nunca. Nunca. Ele mesmo diz na sua palavra: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, quando acontece alguma coisa que você acha, mas não podia ter acontecido isso, pode ter certeza que o Eterno está permitindo por amor à sua alma, para que você, com certeza, tire alguma lição disso. Então, ao invés de se voltar murmurando, ao invés de se voltar em rebelião, em ingratidão, deveria sim agradecer o Eterno e perguntar a Ele: grande amor, o que o Senhor quer que eu aprenda dentro dessa situação em que eu estou? Porque se a palavra de Deus diz que Ele tem o controle de todas as coisas e que nada acontece sem que Ele o permita, então
está havendo uma permissão dele por você estar passando por isso. E se nós estamos dentro de alguma situação que aos nossos olhos parece aversa, é porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos crescer aqui dentro, mediante a presença dEle, que é o que importa. Porque todas as coisas aqui, tudo vai passar. Tudo. Mas e se lá dentro a sua alma está precisando ser tratada? E se lá dentro o Senhor está permitindo isso para que você não vá para o inferno? Então uma situação assim que te empurra, que te leva à presença dEle, ao invés de você correr para os braços dEle, você foge dEle. E não é assim, nós temos que fazer o contrário. Olha a situação de Jó. Vou voltar aqui. E Deus deu a permissão a Satanás para tocar em tudo que Jó tinha, tudo. Tocou na família, sim, matou os filhos. Tocou em todos os bens, ele perdeu tudo. E até a esposa se voltou contra ele, exigindo que ele abandonasse Deus, porque tudo aquilo era culpa de Deus. E Jó, sabiamente, ele disse que ele veio nu para esse mundo, e nu ele voltaria, mas que bendito era o nome do Senhor. Então, o louvor ele tem que estar nos nossos lábios, indiferente da situação, indiferente da circunstância. Olha como é sério isso. Nós temos outra situação muito, muito séria, que foi quando o Senhor, ele deu uma ordem a Elias para que fosse falar com Acabe e a sua esposa Jezabel, pois eles estavam corrompendo toda a humanidade com a idolatria, com a adoração a outros deuses. E o Senhor se entristeceu muito, o Senhor ficou extremamente irritado com a humanidade, inclusive o povo que o Senhor tinha no seu coração, o povo de Israel. Eles também estavam cogitando em dois pensamentos. Por quê? Eles achavam que serviam a Deus, mas ao mesmo instante eles se rendiam às coisas antigas. Ou seja, dentro deles não mudou nada. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus entra em nós, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E o povo, naquele tempo, eles estavam divididos entre dois pensamentos. Tanto é que quando Elias chegou até eles, Elias os confrontou. Se é Baal que você serve, vai, serve a Baal. Mas se é a Deus, o soberano, serve a Ele, porque não pode servir a dois senhores. E hoje nós vemos a mesma situação. As pessoas elas estão cogitando em dois pensamentos. Ou seja, elas estão em cima do muro. Em cima do muro, a pessoa ela prova que ela está confusa, que ela está indecisa. E o nosso amado, ele não tem ninguém assim, sabe? 99,9%. Não. O Eterno, ele nos quer 100% entregue nele, na vontade dele, confiando de fato nele. Porque ele diz que se nós crermos nele, ele terá cuidado de nós. É tão tremenda a palavra do Senhor. Eu não consigo entender porque muitas pessoas, elas preferem entrar nesse desespero diante de tudo que está acontecendo, do que de fato confiar no Senhor, descansar nele. É difícil descansar no Senhor? Por que que sempre está insistindo fazer as coisas na força do seu braço? Ei, o Senhor ele nos chama para confiar,
para descansar de fato nele, porque ele disse que terá cuidado de nós. Então, nós temos que nos preocupar se vai faltar alimento, se vai faltar água, se vai faltar isso, se vai faltar aquilo. O que nós estamos vivendo hoje? Uma época de pandemia, sim, uma época onde muitos perderam o seu trabalho, uma época onde muitos não têm nem com que se alimentar, uma época onde Satanás tem aproveitado para distanciar as pessoas de fazer o que é certo, Nesse exemplo de Jó, Jó não se rendeu a essas investidas de Satanás. Ele não se rendeu. Indiferente do que aconteceu, Jó continuou adorando e amando o Eterno. E depois o que aconteceu? O Senhor simplesmente trouxe tudo de volta e mais ainda. Agora voltamos para Acabe e Jezabel. Ali no livro de 1 Reis, você pode ler a história toda. 1 Reis 16, 17 e também o livro 18 também, onde vai dar a sequência dessa história, onde o Senhor estava irritado com a idolatria, com o descaso do povo com o Senhor, o Eterno. As pessoas se rendiam diante de qualquer imagem e escultura. E eu vou te falar uma coisa, você acha que imagem, escultura e idolatria, ou melhor dizendo, você acha que idolatria é só um bonequinho feito por mãos de homens? Não! Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, essa sua preocupação, ela é uma idolatria diante de Deus. Exatamente. Sabe por quê? Porque ela está ocupando um lugar onde Jesus deveria estar. Essa preocupação, ela não tem tomado mais o seu tempo, a sua mente? Ela não tem te trazido irritabilidade? Ela não tem te causado falta de descanso? Muitas das vezes você até nem consegue dormir, preocupado com a situação. Ou seja, sem querer, você ergueu um outro altar aí dentro. E você, afastou o Senhor Jesus por causa da sua preocupação. Então, idolatria não é só estar diante de um bonequinho. Não. Idolatria é sim, é tudo que você coloca aqui, dentro do seu coração, que ele ocupa o lugar de Deus. E a preocupação, ela é sim uma idolatria. Porque se você cresce de fato no Senhor, você não estaria preocupado por nada. Não estaria. Porque ele promete. Meu Deus, é tão linda a palavra do Senhor, quando ele diz que ele enviaria anjos, inclusive, para que nós não tropeçássemos em nenhuma pedra. Olha isso, olha a preocupação de Deus para conosco. Você acha que se você crer de fato nele, ele vai permitir que te falte alguma coisa? Você acha mesmo que se você crer de fato nele, ele não vai alcançar os seus? Você acha? Você precisa crer de fato que ele é Deus, que ele é o Senhor e que ele tem sim o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Ele não perde o controle em nenhum tempo. Ele não tira os olhos de sobre você. Ele não te deseja o mal. Nenhum tempo. Ele não te deseja o mal. Se você acha que o que você está enfrentando agora é mal, porque você perdeu um ente querido, porque você perdeu alguém, porque você perdeu alguma coisa. Se você acha que você está abandonado, sozinho, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você não está sozinho. Só está faltando uma coisa. Você olhar e ver que acima de você tem alguém extremamente poderoso e que se preocupa com você. Deus mandou que Elias fosse dar um recado a Acabe e que ali não haveria mais chuva. Não haveria mais chuva. Ou seja, o Senhor, ele queria trazer o povo de volta à sua presença. Então o Senhor pediu que Elias fosse
se retirasse dali para o deserto. E lá no deserto, vocês acham que Elias levou comida? Elias levou água? Ele não levou nada. E o Senhor o sustentou. Deus ordenou aos corvos que fossem até Elias pela manhã e à tardinha para levar pão e carne. Sim, porque o Senhor tinha um compromisso com Elias. E o Senhor fez isso de forma que ele se alimentou assim, ele tinha em abundância, não faltou nada. E este mesmo cuidado, eu te pergunto, você acha que o Deus de Elias, hoje, ele mudou? Você acha? A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. O que tem mudado então? Tem mudado o homem. O homem tem permitido se corromper. Ele tem permitido, sabe, a desacreditar da verdadeira existência de Deus, de crer no poder dele. E isso tem trazido muita tristeza ao coração do Eterno, porque a maioria das pessoas estão abandonando a sua fé. E olha, isso é da palavra, viu? Quando o Senhor disse que a apostasia, ela antecederia a chegada do anticristo. E é o que nós estamos vendo hoje, um esfriamento fora do normal. Pessoas que estão abandonando a sua fé, abandonando, viveram grandes experiências com o soberano, adorar o Senhor no altar, participaram do corpo e do sangue, ministraram outras vidas, até levar outras vidas ao Senhor. E hoje, simplesmente não querem mais. Não querem mais. Então o Senhor, ele traz um alerta para nós hoje. Adore. Adore. Indiferente da situação. Indiferente da circunstância. Tá doendo aí? Tá doendo? Busque o Senhor. Procure nele o que ele quer que você aprenda. Procure nele e peça a ele, isso mesmo, Senhor, faça mesmo, me molde para que eu tenha direito de entrar no céu e fazer morada ali contigo. Esse é o intuito. Tudo aqui vai passar, mas a alma que está aqui dentro de nós, esta precisa agora ser direcionada para um lugar. E só tem dois: céu e inferno. Não tem outro, não tem meio termo. E somos nós que escolhemos hoje, enquanto estamos em vida, porque depois já era, aí não adianta mais. E este é um livre-arbítrio que Deus deu para mim e para você, porque somos nós que vamos escolher para onde nós queremos ir. É igual uma lição que eu coloquei para os pequeninos, sabe? É o dia a dia, é como se fosse um tijolinho colocado dia a dia para nós construirmos este castelo. Esse castelo tanto pode ser na casa do soberano, como ele pode ser no lago que arde com fogo e enxofre. Exatamente. Porque são atitudes, são comportamentos, são palavras, são pensamentos, são ações que nós temos diariamente. E é através dela que nós vamos decidir onde nós vamos passar a eternidade. Então, o convite hoje para mim, para você é: louve, adore o Senhor, adore-o por tudo. Vamos fazer tal qual Jó? Vamos fazer tal qual Jó fez? Vamos adorá-lo. E não como Acabe e Jezabel, que se voltaram contra o Eterno, a ponto de provocar a ira no Senhor. E ele trouxe, sim, ele trouxe a seca. Ele trouxe a seca. E todo aquele povo, eles tiveram que aprender, sim, que só existe um Deus. E ele provou isso, lembra? Lê a história para você ver que coisa mais linda. Quando Elias, ele confronta tanto o povo de Israel quanto aqueles profetas de Baal. Ele confronta. E outra coisa importante, viu? Elias, ele não construiu um novo altar para o Senhor, não. Aqueles profetas de Baal, eles construíram sim um novo altar. Aliás, eles faziam isso em cada canto.
tantos altares que levantaram. E hoje o que Deus pede para você? Faça como Elias, restaura esse altar aí dentro. Restaura. Restaura. E seja você o sacrifício vivo neste altar como um holocausto para o Senhor. E que Ele ache em você, sim, a busca para você ser o que está escrito aqui. Eu vou te mostrar. Olha o que está escrito aqui, uma palavra tremenda para nós. Jó, capítulo 8, versículo 20. Olha o que está escrito aqui. Uma coisa é certa: Deus não abandonará o homem justo e sincero, da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Percebe? Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com justiça e sinceridade. Então, o Senhor também não admite duas caras. Nós temos que ser sinceros, e Ele conhece lá dentro. E para esse, o Senhor diz que Ele nunca vai abandonar. E eu tenho uma outra palavra para você, que está em João, capítulo 4, versículo 23. Olha que tremendo, olha isso, ó. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Percebe? Percebe? A nossa vitória está em adorar. Em adorar. Nós precisamos adorar o Senhor, indiferente da situação, indiferente da circunstância. É fácil? Com certeza não, mas sabe por que não é fácil? Porque nós somos humanos, limitados, imperfeitos, pecadores também, viu? Porque enquanto nós estivermos neste corpo de carne, nós corremos o risco de pecar, sim. Mas o Senhor, Ele é tremendo. E Ele diz que se nós pecarmos, mas nós confessarmos com a nossa boca esse pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Viu? E nós precisamos fazer isso diariamente. É aquilo que eu te falei, é um tijolinho, sabe, que nós colocamos cada dia, construindo o que de fato nós vamos viver eternamente. Então, receba para o seu coração. Não sei o que você está passando, com certeza deve ser luta igual eu também estou, não é? É muito peso, mas eu vou te falar, passar a luta juntamente com Jesus é muito mais fácil, é muito melhor. Então, o que nós temos que fazer? Crer. Crer. Crer, indiferente da situação, indiferente do que está doendo, do que está machucando. Creia que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Ele só espera posicionamento. Ele só espera que nós venhamos de fato adorá-lo, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Um forte abraço. Deus te abençoe. Fique com Deus.